Olá, boa noite, muito boa noite. A graça e a paz a todos. Você que vai assistir essa programação, amém? Meu muito obrigado por você estar aqui e por podermos mais uma noite compartilhar, amém? Deste tempo especial, tempo em que nós reservamos para dar atenção à palavra de Deus de uma forma diferente, dar atenção com expectativas, dar atenção tendo, não é tão somente a palavra expectativa, mas aguardando algo, né? Como alguém que realmente vem para se envolver, para se relacionar com a palavra de Deus. A graça e a paz. A irmã Célia, que já está aqui, a irmã Cristiane Santana também, já presente na programação, que Deus abençoe, amém? Estou vendo aqui que a irmã Marta Sena também já chegou aqui, louvado seja Deus pela sua vida, e assim nós vamos já dar sequência a esse momento, são agora 22 horas e 40 minutos, estamos começando uma hora mais cedo hoje, desde ontem temos enfrentado aí alguns contratempos em relação à internet, não sei quem neste tempo chuvoso tem experimentado algum tipo de problema, né, com a conexão, e a irmã Luciana sugeriu que fizéssemos hoje um pouquinho mais cedo, mas ainda assim, né, com a mesma expectativa envolvida aqui também. Eita, a família que está presente, louvado seja Deus, mesmo assim, guardando expectativas com o Espírito Santo, com o mover que Ele traz, com a orientação, direção, revelação, para que então possamos ter todos de forma muito especial e poderosa, experimentarmos a edificação da palavra de Deus por meio da revelação que o Espírito traz sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você brevemente, né, enquanto eu vou deixar aqui cantando no fundo, aleluia, uma música que não é essa, não, viu? Essa aqui, infelizmente, é a propaganda do YouTube. Mas deixa aqui sair, vamos lá, ao vivo tem dessas coisas. Pronto, para a gente entrar. Pronto, aleluia. Nós vamos dar sequência à nossa programação. Estamos falando sobre a renovação da mente, sobre a importância de ter a nossa mente renovada para uma relação efetiva, uma relação de resultados, uma relação que atenda ao que as Escrituras dizem, que é experimentarmos novidade de vida a cada novo dia. Eu não consigo experimentar novidade de vida se a minha mente não se renova. E a renovação da minha mente está condicionada a, de fato, primeiramente, não aceitar as sugestões, as orientações, os decretos, as manipulações, tudo aquilo que o mundo, e que em algumas escrituras está descrito como o presente século, tem por intenção e tem por ação trazer sobre a vida das pessoas, para que as pessoas então possam estar moldadas. A irmã Júcia também está presente, louvado seja Deus pela sua vida, aqui a irmã Adriana também, né? Para que a nossa vida não esteja moldada a uma mentalidade, a uma cultura na Terra. Estamos na Terra, mas não pertencemos a ela. Estamos aqui peregrinando. Então precisamos de fato ter um alvo, ter um objetivo, um foco que a cada dia nos faça acordar. E ao acordarmos, entendermos que estamos realmente esperando a volta do nosso Senhor e Salvador. E isso então nos renova, porque a fé que Ele nos deu para que pudéssemos ser salvos é a mesma fé que também nos faz esperar a sua volta. É a mesma fé que nos faz confiar na fidelidade de Deus e, sobretudo, confiarmos no sacrifício de Cristo e, consequentemente, no seu regresso para buscar a sua igreja. Então, nós começamos a falar sobre a necessidade de reciprocidade, porque quando falamos de novidade de vida, meus irmãos, nós falamos da vida que é resultado da fé praticada dia a dia.
Porque o que acontece? Todos os dias, as Escrituras dizem que o homem interior se renova. O homem interior é aquele que nasceu da fé. Amém? Eu e você nascemos de uma palavra, de uma mensagem que foi muito clara aos nossos corações e que rompeu. A irmã Rose também, chegarei em Rosilene Sena, graça e paz, e que nos fez romper com todas as amarras, os embaraços, com toda a estrutura que essa terra, que a cultura deste mundo nos mantinha envolvidos, né? E ali despertamos para o mundo espiritual, despertamos para a realidade do porvir e, sobretudo, para a vida de Cristo em nós por meio do Espírito Santo. Então, mediante a vida de Cristo em nós, a cada novo dia há um novo tempo, e nesse novo tempo há uma nova versão desta vida em Cristo para nós, porque no momento em que a gente avança para um novo dia, revelações de Deus são liberadas para nós, atendendo ao que o profeta Oséias falou, no que temos que conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Então sabemos de maneira muito especial que nascemos para atender à glória de Deus. Nascemos porque dele, por meio dele e para ele. Assim sendo, a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha direção e intensidade como que um vetor envolvendo-nos com o Senhor. Quando nos envolvemos com Deus, quando priorizamos a relação com Deus e quando, na verdade, na relação com os nossos semelhantes, na medida em que a gente obedece, na medida em que a gente guarda, na medida em que a gente honra os ensinamentos do Senhor, nós então priorizamos e o amamos. Contudo, quando paramos para avaliar a nossa vida, muitas vezes percebemos que estamos caminhando como aqueles que correm atrás do vento, estamos caminhando muitas vezes como aqueles que, infelizmente, se deixaram envolver, mesmo que temporariamente, por ideias como que, de repente, pagar o mal com o mal, de repente, atentar para as circunstâncias, de repente, ter a vida pautada por aquilo que dizem as notícias dessa terra, ou até mesmo ser identificado, crer que a sua identidade, ou quem a pessoa é resultado da cultura dessa terra. O apóstolo Paulo vem com Romanos 12, nos falando que temos que rejeitar, temos que abrir mão desse molde, que nós não devemos nos conformar, tomar o formato deste tempo presente, mas sermos então transformados pela renovação da nossa mente. E isso é todos os dias, através de uma relação com a palavra. Eu estou vendo aqui, lendo rapidamente, que a irmã Cristiane está pedindo oração por algumas pessoas. Aí eu peço também que os irmãos coloquem seus pedidos de oração e ao final da programação nós vamos estar já orando. Pois bem, então, viver uma novidade de vida, ou viver essa vida da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que é a realidade de quem vive fé. Quem vive fé vive rompendo, quem vive fé vive de confiar no que Deus fala, para que a vida expresse aquilo que Deus diz. A paz do Senhor, estamos na fé. Amém, Moacir, Verônica, que bênção que estão aqui nessa noite. Aleluia. Sem essa âncora, fatalmente divagamos na questão do racionalismo. O racionalismo, que é algo que é muito sério e perigoso para comprometer a essência da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele vai aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, dizendo: olha, eu não vim até vocês com sublimidade de palavras, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa capacidade de acreditar na realidade a qual a nossa vida está inserida vem da nossa fé estar apoiada no poder de Deus. Foi o poder de Deus que nos trouxe a vida. Foi o poder de Deus que nos tirou das trevas para a luz. E é também o poder de Deus que nos conduz, mediante a graça do Senhor, até o lugar onde o Senhor nos quer levar, a fim de cumprirmos aquilo que Ele tem conosco na peregrinação que temos aqui. Contudo, não podemos esquecer, já adotamos aqui
alguns princípios, serão 7 que comentaremos. O primeiro deles foi reciprocidade. Reciprocidade é você e eu entendermos que Deus tem expectativas com as nossas atitudes e posicionamentos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E essa aproximação de Deus também requer que entendamos que Ele espera que nós nos aproximemos dele para receber o galardão, para recebermos ajuda, para recebermos recompensas, porque nós não fomos gerados para dependermos do nosso braço, do nosso intelecto, nós fomos gerados para dependermos da graça de Deus. Então a reciprocidade fala, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. A reciprocidade diz, pede e dar-se-vos-á. Busque e você vai encontrar. A reciprocidade fala acerca de muitos serem chamados, mas poucos serem os escolhidos. A reciprocidade fala que esses poucos escolhidos são aqueles que correspondem, são aqueles que de fato praticam aquilo que está escrito quando ouvem o chamado de Deus para exercer fé. E fé muitas vezes vai nos colocar diante de um colapso racional. Porque note, um certo matemático, né? O nome dele é Pascal, ele foi um crente fervoroso, para quem não sabe, e durante o período da sua vida, sendo estudioso, sendo erudito, ele dizia que chegou ao entendimento do porquê que Deus deu razão ao homem, porquê que Deus deu ao homem a capacidade de racionalizar e intelectualizar as coisas. E segundo Pascal, eu faço das palavras dele minhas palavras, porque fui profundamente tocado quando li a respeito. Ele dizia, a razão do homem foi dada a ele para que o homem pudesse saber que ele tem limites. A razão do homem foi dada a ele para que o homem pudesse entender que a compreensão dele é limitada. Temos aí inúmeras metáforas, mas 3 delas eu quero colocar nessa noite para dar ênfase. A primeira delas é quando Einstein diz que o que conhecemos é uma gota, ou que ignoramos é um oceano. A segunda delas é que eu descobri recentemente, eu passei a conhecer recentemente, é que diz que a referência que temos da realidade que nos cerca, ela nunca é total. Ela é sempre como que um mapa. Um mapa não é o território. O mapa é uma referência ao território. Então, o apóstolo Paulo diz, agora para trazer uma âncora, nos fundamentando na palavra, ele diz que em partes profetizamos. Em partes, ele fala profetizamos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, salvo engano, versículo 10 ou 11, algo já perto do final desse capítulo. Porque também em parte conhecemos, mas quando aquele que é a verdade se manifestar, então conheceremos todas as coisas. Então vemos a necessidade que temos de fato atentar para um relacionamento com o Senhor, de reciprocidade e correspondência de fé, na medida em que a palavra dele é liberada, na medida em que algo vem ao nosso coração, como que Deus falou no nosso coração. Um outro entendimento importante sobre uma vida de fé, que é uma vida de rompimentos, nós vamos falar disso de maneira muito especial. Todo aquele que vive fé vive rompendo. Todo aquele que vive fé vive a cada novo dia experimentando coisas novas, porque foi para a novidade de vida, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, que fomos chamados. E a segunda condição é então atentarmos para a ideia do inconformismo. O mundo tenta nos moldar religiosamente, culturalmente, politicamente, filosoficamente, intelectualmente, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa mente, ela processa uma renovação por meio da palavra que está implantada em nossos corações e pela habitação do Espírito em nós, que traz então a revelação dessa palavra, que aquece o nosso coração, ilumina a nossa mente e nos dá clareza para que a nossa compreensão natural se amplie pela iluminação espiritual que temos, porque se Deus é Espírito e nós somos a sua imagem e semelhança, nós também somos Espírito e Deus é luz. E na medida que nos relacionamos com Deus, recebemos luz no nosso Espírito, para que então a nossa condição humana, natural, que está ali residindo na alma, ela possa receber luz e a nossa compreensão se amplie pela revelação da palavra.
Amém? Não podemos abrir mão disso. O Espírito Santo nos foi dado para que pudéssemos atentar para a revelação da palavra. Amém? A palavra que é a lâmpada para os nossos pés, a palavra que é a luz para os nossos caminhos, a palavra que é inegociável, a palavra que foi exaltada por Deus acima de todas as coisas, juntamente com o seu nome, como que ele escreve no Salmo 138, versículo 2. Pois bem, reciprocidade. Primeira referência para nós guardarmos a fim de experimentarmos uma vida de novidade, uma vida de rompimento, uma vida de fé, fé genuína, fé que gera resultados, fé que manifesta obras poderosas que testificam Deus em nós e o glorificam pelos frutos abundantes que damos. Temos que corresponder, porque o Senhor diz: eu honro aqueles que me honram. E quem são esses que honram a Deus? São aqueles que correspondem a Deus segundo a fé que Ele nos dá, para então nos relacionarmos com Ele. Segundo, o inconformismo. Não devemos tomar essa condição que o mundo estabelece para nós, que a cultura vigente, que essa manifestação que Satanás orquestra nesse mundo, isso não pode nos conduzir, não pode ser a música que vamos dançar. E em terceiro, que é o que eu quero falar hoje, com bastante brevidade, já faltando 5 minutinhos para a nossa programação se encerrar, é a examinação. Todos aqueles que caminham em fé, caminham a todo tempo examinando-se. Porque não somos perfeitos, somos aperfeiçoáveis. Não fomos chamados, mesmo na Escritura, está escrito, sede perfeitos. Isso é uma tradução, não é a essência do grego. A essência do grego fala acerca de perfeição como maturidade, sejam maduros. Maduros. E essa maturidade é alcançada à medida que a gente se examina, avalia erros e acertos, e a partir dos erros, porque experiência não é o que acontece comigo. Experiência é o que eu faço com o que acontece comigo. Porque a cada novo dia Deus está falando conosco. Na medida em que a misericórdia vem sobre nós, Ele está falando conosco. Recomece. A cada novo dia, quando o relógio zera, que o novo tempo comece, Deus está falando para mim e para você, recomece. Se você tem caminhado e tem vivido de forma progressiva, né, o manifestar dos frutos, aleluia, o amadurecimento avançando, edificando a vida de pessoas, dando um bom testemunho, consequentemente ministrando o Evangelho não por conta do seu discurso, mas da sua prática de vida, aleluia. Mergulhe mais fundo. Mas se esporadicamente isso vai acontecer, tropeçares, falhares, caíres, lembre, a palavra diz que o justo não ficará prostrado. Deus espera que entendamos que não somos os nossos juízes. O apóstolo Paulo escreve: ainda que o seu coração te condene, Deus é maior do que o teu coração e te conhece muito melhor do que você mesmo e do que eu mesmo me conheço. Então isso fala ao meu coração de que eu preciso me examinar para de fato avaliar se eu estou na fé. Muitas pessoas caminham dizendo que vivem fé, mas quando a vida delas é confrontada com as Escrituras, não há luz, não há resultados, não há glória sendo dada a Deus, não há vidas sendo edificadas e, sobretudo, o rompimento não está acontecendo. O apóstolo Paulo ele traz essa condição lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, em que ele diz: examinai-vos para ver se de fato estão na fé. O Senhor fala em Ageu capítulo 2, versículo 5, que devemos ponderar os nossos caminhos, ver como estão as nossas veredas, porque a cada novo dia Deus espera que acordemos para que possamos fazer mais e então atinjamos uma condição melhor nessa peregrinação aqui na terra. Aqueles que por sua vez não crescem são aqueles que não se examinam, são aqueles que não se avaliam, são aqueles que não recebem feedback, são aqueles que acreditam que estão bem como estão porque de fato já estão engoldados, estão embaraçados com a proposta desse mundo. Mas o que Deus tem para mim e para você é novidade de vida. Essa é a realidade na vida de todo aquele que é chamado para expressar o reino de Deus, manifestando a sua glória e testificando Cristo em sua vida. Então, guarda isso. Nós começamos a falar sobre reciprocidade nessa série da renovação da mente.
da reciprocidade, avançamos para o inconformismo, não tomar a forma. E por fim, ou melhor, hoje, nesse terceiro tópico, ou terceiro momento, nós estamos falando sobre a examinação. Todo aquele que caminha em fé para de fato viver novidade, se examina a cada novo dia. Verifica, né, pondera, até porque precisamos caminhar a cada novo dia entendendo que orgulho não precisa fazer esforço para manifestá-lo, mas a humildade é um exercício diário de renúncia. É um exercício diário de olhar para o nosso semelhante e ver nele alguém que é digno da nossa honra e do nosso cuidado. É um exercício diário de abrirmos mão dos nossos projetos, do que a gente quer, para dar vazão, valor, atenção aos projetos dos nossos semelhantes. Há aqueles que caminham conosco, que nessa caminhada Deus sabiamente nos envolve para que o nosso semelhante nos treine, nos dê a oportunidade de sermos treinados no aprimoramento daquilo que conhecemos da parte das Escrituras. Porque de nada adianta eu falar que creio se não pratico aquilo que eu creio. De nada adianta eu falar que eu amo se eu não exerço esse amor com meu semelhante. Se eu não exerço benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é prático. O Evangelho é prático. Disse disse São Francisco de Assis, e alguns também falam que é uma fala de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Então eu e você somos chamados a vivermos o Evangelho prático, puro e simples. Puro, simples e profundo. Não é porque ele é simples que ele é raso, ele é profundo. Porque somente aqueles que vão na profundidade do que está escrito é que de fato suportam as intempéries, suportam as adversidades, porque a profundidade fala de raízes, fala de firmeza, fala de algo que você de fato toma e leva a sério. Então que nessa noite, agora 23 horas e 1 minutinho, você possa receber essa orientação e por meio desta palavra você possa também receber do Espírito Santo discernimento acerca da vida renovada que o Senhor tem para você. Eu creio assim, nesse momento, declaro sobre a tua vida, você que está nos assistindo, de que daqui a mais ou menos de 1 hora, 58 minutos, o relógio vai bater 0 hora. Um novo dia será determinado por Deus, se assim Jesus não retornar. Amém? E se Jesus não retornar, esse novo dia acontecer, um novo tempo se estabelece. Creia nisso, é um novo tempo. O dia de hoje terá passado, será ontem, e um novo dia se instalará para que experimentemos novidade. E nesse momento, Deus estará ordenando para mim e para você, recomece. Mas não é de qualquer forma. Recomece examinando-se, recomece entendendo que eu estou te dando a oportunidade de você corrigir aquilo que você não fez bem, faça melhor. De você procurar o perdão, de você perdoar, de você caminhar mais uma milha, de você rever coisas, de você liberar coisas, de você arrumar a sua casa, de você ordenar a realidade dos seus relacionamentos, de você, de fato, testemunhar Cristo vivo no teu interior. Então, é motivo de grande alegria. Eu costumo dizer que quando dá 0 horas, é hora de celebrar. Foi o que Deus trouxe ao meu coração quando Ele colocou esse projeto no programa Tempo de Fé, o bloco Novo Dia, Novo Tempo, Novo Você. A cada novo dia há uma nova versão de você em Cristo para ser manifestada, revelada. E deixa eu te falar, como você vai dormir, e eu creio que nós devemos dormir, que é a ordem que fica quando termina a programação, que é irmos dormir. A palavra do Salmo 127, versículo 2 diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. E obviamente o que Deus nos dá e nos acrescenta é tudo aquilo que precisamos. É a graça que é superabundante. É a graça que ela vai muito mais além do que representa os seus erros, as minhas falhas, os pecados, os desvios, os tropeços. Não, Deus espera que pela graça, pelo poder da graça dele, nos levantemos. Nos levantemos para um novo tempo e para novidade de vida neste novo tempo. Por isso, declaramos Efésios 3:20,
que o poder de Deus que está operando em você, que também opera em mim, eu peço que você participe agora. É importante confessar essa palavra, diga assim, escreva, porque a sua confissão aqui na programação são com os seus dedos. Escreva assim: o poder de Deus opera em mim, é o que está em Efésios 3:20. E porque o poder de Deus opera em você, você vai experimentar muito mais do que o que você pede e além daquilo que você imagina, como que está escrito em Efésios 3:20. Então eu escrevo assim: o poder de Deus opera na minha vida. Creia nisso, confie. Ainda que você tenha dúvidas, pastor, eu estou passando por uma situação difícil, complicada, eu não sinto. Amém. Você não está sentindo. Mas o fato de você não sentir não é garantia de que não está acontecendo, porque não depende dos seus sentimentos, é uma convicção. Fé vem para de fato fazer com que, na medida que você creia, você sinta. Não é sentir para crer, é crer para sentir. Esses dois verbos estão juntos. Se eu creio, eu sinto. Mas nem sempre o que eu sinto me permite crer. Guarda isso, eles não são recíprocos, tá? A realidade de um para o outro não é da mesma forma. Se eu creio, o que eu creio, que a implantação da renovação da palavra do meu interior vai afetar o meu corpo, a minha alma, vamos pela ordem, vai afetar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu vou sentir a fé crescendo, sabe? O encorajamento, essa disposição de não aceitar os receios, o discurso interno que temos de intimidações, de impossibilidades. Quando a palavra de fé é implantada em nossos corações pelo Espírito Santo, aquece, queima. Você realmente se vê assim, entendendo que você tem que fazer, que você tem que ir, que você não vai parar, que ninguém vai te deter. Não existe nada, nenhum tipo de argumento que te pare, porque você está iluminado, você está esclarecida pela voz de Deus ecoando dentro de você. Então você sente. Mas dizer que você vai sentir para crer, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Você precisa crer para sentir. Tá? Isso vem do espírito para a alma e não o inverso. Então guardemos isso para que de fato essa confissão ela te leve a crer, e porque você vai crer no poder de Deus operando em você, você vai sentir. E aquilo que você vai sentir vai te mover, porque o Espírito vai te conduzir, a palavra vai te avivar, vai afoguear o teu interior, e você vai ver claramente a direção para os posicionamentos. E esses posicionamentos vão desencadear de dentro de você o mover das águas vivas que fluirão de tal forma que você verá que não é mais você, é Cristo em você para a glória de Deus. Amém? É dessa forma. Então, por favor, se você crê, e você vai concordar, porque é nessa concordância que Deus ele ordena coisas sobre as nossas vidas. Nessa concordância na terra, nós ligamos nos céus o que acontece na terra. Declare isso, confesse isso. O poder de Deus opera em mim. O que o inimigo não quer que você confesse. Satanás não quer que você creia que o poder opera em você. Ele não quer que você creia que você é habitação para o Espírito Santo, como está na primeira carta aos Coríntios 6,19. Ele não quer que você creia que você é uma só pessoa com Jesus Cristo, um mistério que a nossa razão não discerne, mas nosso espírito compreende, porque Ele habita em nós. Como que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6:17. Ele não quer que você confesse nem que você creia nisso, mas nós temos que confessar a palavra. A semelhança da ordem que o Senhor deu para para Josué. Não aparte da tua boca, ou melhor, fale deste livro, fale do que está escrito. Não aparte o livro da lei da tua boca, medita nele de dia e de noite, para que você faça tudo o que nele está escrito, porque dessa forma você vai fazer o seu caminho prosperar. Amém? Então, uma vez que você crê nisso, escreve assim também, como se você estivesse declarando: eu creio no que está escrito em Efésios 3:20. E serei surpreendido ou surpreendida. Creia e confesse, porque você e eu precisamos entender, Deus espera que peçamos. Deus espera que nos envolvamos com Ele pela fé que depende, que se apoia no poder. Se a minha capacidade de crer se apoia no poder de Deus, eu tenho que ir para Deus e então confessar a palavra dEle para que ela se cumpra. E para que então eu possa receber. Eu não vou pedir para que Deus faça aquilo que Ele já fez.
Eu, na verdade, vou a Deus numa relação crendo que Ele existe, no que Ele já fez, para que eu receba, para que eu acesse as regiões celestiais, onde, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, eu e você, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Todas as sortes de bênçãos. Então, por favor, declare isso também com seus dedos, confesse: eu sou abençoado. Eu sou abençoada com todas as sortes de bênçãos. Não é algo que a gente está aqui para buscar algum tipo de discussão ou acordo teológico. Está escrito. E o que está escrito é o que sustenta a minha e a sua fé. Então não tente tomar uma referência de sentimento para crer numa realidade que está sobre você e que vai se manifestar na medida em que você cresce na fé. Crescer na fé é praticar a palavra. A sua fé só cresce na medida em que você pratica a palavra, em que você exercita a prática da palavra. Então, por favor, estou sendo encorajado a te chamar para este compromisso. Declare: eu vou praticar a palavra de Deus. Neste novo dia, neste novo tempo, declare: eu vou praticar a palavra de Deus. Você vai praticar a palavra de Deus. Você vai seguir a direção do Espírito. Você vai testificar, vai ter a testificação no seu interior daquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. Você vai fluir no rio do Espírito. Você não vai ficar com a água nos calcanhares, nem com água no joelho, ou com água na cintura, ou com água no pescoço. Você vai para o profundo, e no profundo o rio vai fluir, você vai fluir junto. Não é na tua força, nem na minha, mas é justamente na entrega em que deixamos o rio fluir, nós fluímos juntos. Amém? É tudo porque dele, por meio dele, para ele. Antes dele permitir que eu e você nascêssemos, ele já havia nos projetado antes da fundação do mundo. E também já havia preparado as boas obras que praticaríamos para a glória do nome dele. Temos que viver para a glória do nome de Deus. Temos que viver para que as pessoas saibam que há um Deus vivo, operando em todo o tempo todo. Aleluia. Amém? Assim, nessa noite, são 23 horas e 11 minutos. Estamos agora indo para o nosso momento de oração. E diante daquilo que são os seus pedidos de oração, eu peço que você mentalize-os nessa hora. Eu peço que você concorde nesse momento, porque nós também temos aqui algumas questões para apresentar, né, intervindo nessa terra pelo poder de Deus como corpo de Cristo. Creia nisso. Assim como o Senhor ouvia Jesus, Ele te ouve. Amém? Deus te ouve. Ele ouve a tua oração, porque Cristo habita dentro de você. Lembre-se do que Ele falou diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Deus está ouvindo a sua oração. O que cabe agora é que nós perseveremos em oração fervorosamente até o cumprimento. Porque como aconteceu com a viúva de Lucas capítulo 18, que Jesus ensina uma parábola acerca do dever de orar, sem jamais esmorecer, ali uma lição para nós. Temos que perseverar em oração. Amém? Escreva isso, a irmã Justa já escreveu, eu ia pedir, mas escreva isso, escreva assim: Deus me ouve, creia. Eu estou concordando com você, estou ligando a minha fé, a sua fé, para que você creia nessa hora, que nós vamos nos unir, seremos um só corpo nesse momento, uma unidade de fé, de que Deus está ouvindo a tua oração. E de que a intervenção do poder de Deus está fluindo através da tua vida como um canal de bênção para esta pessoa que você está mentalizando, esta situação que você está apresentando, essa realidade que você espera ver mudada pelo poder de Deus, seja na sua vida ou na igreja de quem quer que seja. Isso que você espera que no corpo de Cristo a igreja se manifeste para a glória do Senhor. Esse resultado do exame médico que você apresenta ao Senhor, crendo que Deus é poderoso para de fato mudar a sorte, e Ele faz. Amém? Vamos crer, crendo que Deus é poderoso também para prosperar os seus caminhos. À medida em que você concorda com a palavra, você não tem que correr atrás de bênçãos, você já foi abençoado, você já é abençoada. As bênçãos, elas vêm até nós e nos alcançam, é desse jeito, não vai mudar. Então temos que mudar a perspectiva, temos que mudar a mentalidade, renovando a nossa mente com o que está escrito, para que por meio disso experimentemos a fidelidade do Senhor. Guarde essa palavra. Os tempos antigos nunca viram e nunca ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E se você crê nisso, escreva: Deus está trabalhando por mim. E o poder dele não somente está operando na tua vida, mas Deus está trabalhando em prol das suas causas.
em prol da sua situação. Deus te conhece e Deus ele tem um plano para que a glória dele se manifeste na sua vida. Creia nisso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você nasceu de Deus, o que Deus tem para você é a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E essa vitória se expressa em todas as áreas, das formas mais variadas que podemos imaginar. E é isso que Deus quer que experimentemos, a vitória que há no nome de Jesus. E nós vamos experimentar isso e também reproduzir isso, transbordando na vida daqueles que carecem de conhecer a revelação de Cristo que os leva para a vitória. Amém? Assim, nesta hora nós orar. Pai, te damos graças nessa noite, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este sacrifício poderoso, que nos fez ter acesso à Tua presença e confiarmos que por causa dele, Cristo Jesus que está à Tua direita, nós podemos acessar, Pai, o Senhor e conhecê-lo por meio da revelação que a Tua palavra implantada em nossos corações nos traz por iluminação. Neste momento, Senhor, nós confessamos o Teu poder operando em nós. Nós confessamos, meu Deus, a intrepidez e a ousadia do Espírito que nos foi dado, movendo a nossa mente para que creiamos. Esse espírito de intrepidez e ousadia não nos permite sermos intimidados pelas circunstâncias. Elas traduzem, sugerem e falam coisas que batem de frente com aquilo que a Tua palavra diz, mas cremos que o que prevalece é o que vem do Senhor, porque o maior está em nós e não aquele que está no mundo. Assim, neste momento, Pai, juntamente com os meus irmãos, apresentamos a Ti, meu Deus, as aflições, as necessidades, as questões que podem gerar ansiedade, porque assim está escrito que devemos apresentar a Ti todas as nossas inquietações, devemos apresentar a Ti todas as nossas petições, dando graças, porque o Senhor, meu Pai, já tem atendido, o Senhor tem cuidado de nós. 1000 caíram ao nosso lar, 10.000 à nossa direita, não fomos atingidos, a nossa casa não foi alcançada pela praga, a seta que voou de dia não nos tocou. O Senhor, meu Pai, deu ordem aos seus anjos, eles estão acampados ao nosso derredor, ao derredor da nossa casa, da nossa parentela, e assim podemos dizer neste dia, nesta noite, quando este dia está se encerrando, nós podemos dizer Ebenezer, porque estamos encerrando mais um dia debaixo da Tua poderosa mão, nos conduzindo e ajudando para que possamos crer que de fato o Senhor está operando em nossas vidas pelo Teu Espírito que coopera conosco naquilo em que nós não sabemos como fazer, Ele vem para nos orientar. Assim oramos nesse momento, Pai, pelas pessoas que estão enfermas. Ó meu Pai, cada pessoa nessa programação que está mentalizando, apresentando alguém enfermo, ó Deus, seja pela dor em algum tipo de órgão, ó Pai, nos músculos, articulações, Senhor, do alto da cabeça até a planta do pé, nos membros inferiores e superiores, meu Pai, é a dor de cabeça crônica, chamada enxaqueca, são as alergias, as inflamações, a sinusite, a faringite, a rinite, meu Deus, a endometriose, Senhor, a faringite, meu Pai, aquilo que acomete nos rins, aquilo que alcança o estômago, Senhor, aquilo que está no esôfago, aquilo que está no pulmão, problema respiratório, Senhor, é essa virose, meu Pai, a Covid-19, Senhor, trazer o comprometimento respiratório, aqueles que estão acometidos dessa enfermidade. Pai, esses que estão com um diagnóstico médico, Senhor, um diagnóstico médico irreversível para a medicina, isso que é terminal para a medicina é inicial para a Tua graça. Por isso nos apresentamos a Ti para invocar o poder que há no nome de Jesus e pela autoridade que Ele nos deu, nos ordenando que orássemos pelos enfermos para que eles sejam curados. Oramos nessa hora, Senhor, oramos, meu Pai, em relação à artrite, artrose, fibromialgia. Oramos, meu Deus, em relação aos tumores. Damos uma ordem, assim como Cristo ordenou à figueira que ela secasse. Nós ordenamos aos tumores, sequem. Ordenamos, meu Pai, ao tumor que está em estado metastático, retroceda, desapareça, em nome de Jesus. Oramos nesse momento pelas famílias enlutadas, que perderam entes queridos,
pelo consolo do Teu Espírito, que seja impactante, que seja abundante, meu Pai, a manifestação do Teu amor, trazendo para perto esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse filho, essa pessoa que perdeu um ente querido. Oramos nesse momento, meu Pai, apresentando, Senhor, a realidade das famílias que, ó Deus, estão morando em locais de risco nesse tempo de chuvas fortes. Em nome de Jesus, tende misericórdia. Intercedemos nesta hora para que a Tua boa mão esteja sobre essas famílias, que haja, meu Pai, uma providência, para que livramento aconteça, Senhor, e assim, meu Pai, famílias não venham ser vitimadas, vidas não venham ser ceifadas de forma precoce. Assim, Pai, oramos nesse momento. Louvamos a Ti, Senhor, por cada um daqueles que estão nesta programação e aqueles que vão assistir essa programação. Que o poder do Senhor, que está operando nesta pessoa, desperte nela esperança, desperte nela intrepidez, desperte nela ousadia e, sobretudo, gratidão a Cristo Jesus, a quem agora eu me dirijo para dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por quem Tu és na minha vida. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, pela Tua morte em meu lugar. Perdoa, Pai, os meus pecados, os nossos pecados, erros, falhas. Ó Pai, aquilo que é corriqueiro, aquilo, meu Deus, que é recorrente, as questões, meu Pai, associadas ao relacionamento com os nossos semelhantes. Ah, Senhor, essa dificuldade muitas vezes repetitiva. Ah, meu Deus, da agressividade na fala, meu Deus, da questão, ó Pai, de não sermos pessoas, ó Pai, maduras na fé, para sermos mais corteses, para sermos mais gentis, para sermos aqueles que vão caminhar mais uma milha, benignos, bondosos. Ó Deus, nos ajuda. Espírito Santo, neste momento, cremos no selo, na Sua presença dentro de nós, contudo invocamos a Tua unção que nos capacita e nos ensina todas as coisas. Louvamos a Ti nesta hora, bendizemos ao Teu nome, e isso fazemos, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Profeticamente declare isso, porque isso vai acontecer daqui a exatamente 39 minutos. Nós nos despedimos geralmente nessa programação logo depois das 0 horas, declarando: eu não sou mais o mesmo. A cada novo dia, a novidade de vida para a sua vida. Escreva isso, profetize isso, concorde com essa declaração. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Por isso, mais uma vez, como se você estivesse falando, digite, escreva: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Viverei novidade de vida. Amém? É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim, é o que o Espírito Santo está falando dentro de cada um de nós, porque é a escritura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem exterior ele se corrompa, ele vá desvanecendo, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo sobre nós o peso da eterna glória de Deus. Por favor, não esqueça de escrever: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Amém? Viverei novidade de vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Agora, extrapolando bastante o horário, são 23 horas e 22 minutinhos, e em segundos agora um parêntese, né? De um aspirante a youtuber. Eu preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. Eu peço que você, que está sendo edificado por este conteúdo, que por enquanto está sendo limitado ao vivo no Facebook, eu peço que você me ajude, compartilhe esse vídeo, amém? Compartilhe. Se isso está edificando a tua vida, seja também, sabe, um dedo evangelizador, divulgando nas redes sociais, nas suas redes sociais, compartilhando com outras pessoas. Acesse o nosso canal, Fernando S. Neto, Fernando com acento no E de fé, Fernando S. Neto. Vai lá, daqui a pouco esse vídeo vai estar postado, dentre outros que nós fazemos diariamente na programação, amém? Então ali eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal, indique esse canal para mais pessoas também se inscreverem. Eu sei, eu creio, foi colocado no meu coração da parte do Espírito Santo, que é um propósito. Se é propósito,
há provisão. E provisão são os recursos necessários para que este propósito ele possa então glorificar a Deus com o melhor resultado possível. Assim eu creio, por isso eu te peço, não somente compartilhe ele aqui no Facebook, da sua rede social, mas vá lá, acesse o YouTube Fernando S. Neto e ali, por favor, curta, dá aquele legalzinho assim, para que o YouTube também veja aqui a relevância no conteúdo. Ao mesmo tempo também clica lá no sininho para você ficar ciente das notificações de coisas novas que a gente vai estar trazendo aí para o canal, tá? E, consequentemente, compartilha, indica para outras pessoas. Deixa eu te falar, tem um projeto nosso aí novo que está saindo daí do forno, que é um canal só com audiobooks. Estamos aí finalizando um audiobook do livro muito bom, indico para todo crente que quer experimentar uma nova dimensão de orações respondidas, é o livro A Quarta Dimensão, tá? Experimentando, sabe, a dimensão de orações respondidas. Estamos finalizando o audiobook e depois eu vou informar o canal, tá? Deixa eu fechar esse material para que você possa acessar. No mais, que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, a graça e a paz. Um grande, olha, um forte beijo, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima programação, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Deus abençoe você e a sua casa. Tchau, tchau.